seleção brasileira de Ancelotti estreou e quem esperava uma vitória fácil ou uma simples vitória da seleção sobre o Equador saiu frustrado. Mas será que podemos considerar essa estreia como uma vergonha ou como mal sucedida? Com Vinícius Júnior sufocado em campo, Bruno Guimarães, Wanderson e Estevão muito abaixo, Pombo nem se fala, porém tivemos Casemiro passando muita segurança no sistema defensivo e ali no meio campo, junto com Alex Ribeiro fazendo uma estreia que, olha, me deixou feliz, mano. Passando muita segurança ali na defesa e mostrando muita tranquilidade. Depois dessa estreia do Ancelotti, o que dá pra esperar da seleção daqui pra frente? O que o Ancelotti mudou? Ainda dá pra ter esperança no Hexa? Ou essa partida já mostra um caminho difícil pra seleção brasileira? É isso que nós vamos ver agora aqui no canal Victorando, mais uma análise do Litorando. Deixe seu like e vamos pro vídeo. E antes de começar esse vídeo, eu só quero avisar, rapaziada, que o título desse vídeo é A Tenebrosa Estreia do Ancelotti na Seleção, mas não por causa do Ancelotti, e sim por causa da seleção em si, por causa do jogo que foi meio tenebroso de assistir, meio sonolento, sabe aquela parada meio... Foi tenebroso, mano. Você vai entender durante o vídeo, não comenta aí, pô, o cara acabou de estrear, eu sei, tem que dar sequência. Calma, você vai entender durante o vídeo, beleza? Só dando esse recadinho aí, valeu. Antes mesmo da partida começar, nós já tivemos duas surpresas, né, mano? A primeira foi que o Wesley foi cortado, ninguém entendeu muito bem porque antes da partida, que aparentemente foi porque tinha que diminuir o número de jogadores ali da pré-lista, né, do Ancelotti, e dá pra entender mais ou menos porque o Wesley foi escolhido. Acho que pelo tamanho da cabeça tava ocupando 2 espaços no banco, aí o Ancelotti escolheu tirar o Wesley. E a segunda surpresa foi Vinícius Júnior usando a camisa 10, mano. E se você olhar aqui atrás, tá aqui os últimos grandes jogadores que vestiram a 10 na seleção, né? Pra mim, o melhor de todos, com certeza, foi o Jadson. Não tem comparação, depois do Pelé foi o Jadson. Mas brincadeiras à parte, né, rapaziada? Ótima escolha aí, pô, ninguém melhor do que o Vinícius Júnior. Dentro das opções que nós tínhamos, a gente tinha como óbvias, assim, acho que poderiam vestir essa camisa pelo momento. Rafinha, mas estava suspenso, ou Vinícius Júnior, né? Nada melhor do que dentro do gabarito ali, o jogador mais capacitado, vivendo o momento melhor, o cara que foi eleito o melhor do mundo pela FIFA, né? Então, assim, a gente não tinha um jogador eleito melhor do mundo pela FIFA desde o Kaká, né? Nem o Neymar não foi eleito melhor do mundo pela FIFA. Então, dentro das opções que a gente tinha, que a gente tem Vinícius Júnior escolhido como um 10, já mostrando o que o Ancelotti pretende fazer com ele, né, mano? Vinícius Júnior recebe a 7, Cristiano Ronaldo, Real Madrid. Todo mundo achou que ele ia sentir, não sentiu. E agora recebendo a 10 de Pelé, não. A 10 de Jadson, na seleção brasileira. E aí nós tivemos essas duas surpresas antes do jogo. E a escalação foi a que a gente já esperava, né, mano? Alisson no gol, Wanderson na lateral direita, Marquinhos, Alex, que não quer ser chamado de Alexandro, Alexandro, lateral esquerdo, Casemiro, cara de bolacha redonda, cara de doblô, bota a imagem do carro doblô bem aqui, Bruno Guimarães, Gerson, Estevão, Richarlison, Vinícius Júnior fechando a trinca de ataque. Muito se esperava que pudéssemos ter o Estevão mais centralizado pra seleção jogar num 4-4-2, né, basicamente, mas Ancelotti optou por vir aí num 4-3-3, só que até o momento a gente não sabia como a seleção ia se posicionar sem a bola, né, mano? E começa o jogo, né, rapaziada? A gente sabia que não seria um jogo fácil, né? Por todo o contexto, o Equador vivendo o melhor momento da sua história, com um time bom, sim, um time jovem, mas com boas peças como o Pátio, Stupinhan, que joga lá no Brighton, Pátio que acabou de ganhar aí a Liga dos Campeões, formando uma das melhores duplas de zaga aí dessa temporada, com o Marquinhos, né, no PSG. Também temos esse cara aqui, né, mano? Quando apareceu esse homem aqui, ó, Caicedo, de máscara, eu nunca vi um cara de máscara ser ruim. Peter Cech usava capacete, era bom. Aí depois a gente vê o Osimhen lá no Napoli, que fez uma das melhores temporadas da sua vida, trazendo o título pro Napoli que não vinha há 160 anos. Então o cara, quando ele vem de máscara, ele já vem querendo a maldade, sabe? Ele já vem querendo. E quando eu vi esse homem de máscara aqui, ó, falei, a gente já sabia que seria um jogo difícil. E tudo que nós, principalmente eu, queria é que a seleção saísse com a vitória. 0-0, mano. 0-0 já tava valendo, por ser início de trabalho do Ancelotti, por todo o contexto. Apesar de ser o Ancelotti, é o início de trabalho, táticas novas, entrosamento ali entre a equipe com algumas peças diferentes que ainda não foram testadas, então um contexto todo favorável para o Equador. É triste a gente dizer isso, a gente tem orgulho dessas 5 estrelas no peito aqui, né? Mas tudo favorável, muito mais para o Equador, que jogava em casa, né, rapaziada? O Brasil vem de azul pro jogo e aparece esses homens aqui, né, no hino nacional das suas equipes, e no banco esse rapaz aqui também, né, do Equador, que é o sonho de todo design de sobrancelha, né, rapaziada? E aí também tem esse outro rapaz aqui, o Angulo, mano, que a gente vai falar dele depois, porque ele foi peça fundamental pro Equador no primeiro tempo, certo? Aí o jogo começa e a gente consegue já ver um pouco do que o Ancelotti esperava pra seleção e principalmente pro Vinícius Júnior. Vinícius Júnior muito acionado nesse primeiro tempo, mano. Vestiu a 10 da seleção aí, meio que o Ancelotti falou, mano, você vai ser o que você é no Real Madrid e a seleção vai jogar pra você, né?
O Ancelotti tem essas características com os times que ele tem. Ele gosta de trabalhar com as peças que ele tem na mão e fazer um time girar em torno de um jogador, de uma característica forte. Por exemplo, se o time tem bons pontas, ele gosta de jogar com essa característica. Ficou bem na cara, logo de início de jogo, que a seleção viria pra propor jogo pro Vinícius Júnior, né, mano? Pro Vinícius Júnior ser mais ativo aí na seleção brasileira, né? E aí, depois de uma jogada de Vini ali pela ponta, a gente consegue ver nessa imagem aqui como que a seleção se portaria sem a bola, com o Richarlison mais avançado e fechando ali a trinca, né? Podemos dizer numa pressão ali na saída de bola do Equador, com Estevão na ponta, Bruno Guimarães vindo do meio, fechando o centro e Vinícius Júnior na outra ponta, fechando ali o quarteto que faria essa pressão inicial no Equador. Mas não funcionou muito bem. Não é que não funcionou muito bem, né? A gente não conseguiu explorar isso logo nos primeiros minutos, porque com 10 minutos de jogo havia um domínio que era de se esperar. É meio estranho falar isso, né, mano? Do Equador em cima da seleção brasileira era de se esperar, mas era de se esperar um domínio do Equador. E com 10 minutos a gente via um domínio do Equador forçando, trabalhando bem a posse de bola, mas sempre forçando jogar pela lateral direita da seleção brasileira, pela ponta esquerda deles com o Angulo, mano. O Angulo é um atacante rápido, tem habilidade. Pela leitura ali do Equador, que parece o Felipe Luiz, só que um pouco mais diferente, né? Vou usar essa palavra. A gente vê que ele forçou, estudou ali a seleção e entendeu que o Wanderson era o ponto mais fraco da seleção, por ser um jogador que estava começando agora com a camisa da seleção, ou por alguma leitura que ele fez realmente do jogador talvez não ser tão bom defensivamente. E aí, esse corte do Wesley logo antes de começar o jogo já pesa um pouco, porque a gente fica sem opção na lateral direita, né? Pro Wanderson, que começa não muito bem. E a gente vê um Wanderson e o Estevão, vou falar dele depois, mas o Estevão, no primeiro tempo, bastante ansioso, né? Pela primeira vez aí sendo titular com a seleção brasileira. Era de se esperar, o menino tem 17 segundos só de vida, então é natural, né, mano? Mas assim, o Wanderson sentiu bastante e foi bem abaixo, ao meu ver, nesse primeiro tempo da seleção brasileira, né? Aí nessa imagem a gente consegue ver aqui como que se portava o Brasil sem a bola e a escolha do Richarlison na seleção, basicamente por essa característica principal de ajudar na marcação, né, rapaziada? Tá aqui, Richarlison quase lá na zaga, marcando e ajudando bastante a seleção nesse período de adaptação aí, de marcação, voltando, recuando bastante pro meio campo pra auxiliar o time, né? E aí a gente vê, rapaziada, uma pressão do Equador, um domínio, conseguindo ter bastante posse de bola, chegou a momentos a ter quase 70% de posse de bola em cima do Brasil, dominando o jogo, tendo a maioria das iniciativas, né? E aí, com 21 minutos, rapaziada, mesmo tendo essa pressão do Equador, aquela trinca que eu acabei de falar do Brasil, Estevão, Bruno Guimarães e Vinícius Júnior na ponta, dá uma funcionada porque o Estevão faz uma roubada de bola ali, né? Aos 21 minutos, na entrada da área da Colômbia, a bola sobra pro Gerson, que poderia bater, e eu já falei disso no meu outro vídeo aqui, agora, no meu vídeo passado, de uma crítica que eu tenho ao Gerson, que assim, além de não bater com a direita, ele não tem o costume de bater com a direita, ele sempre puxa pra esquerda, às vezes ele tem bolas assim, excelentes pra chutar, fazer o gol, ele sempre vai procurar um passe. Então, assim, deixando bem claro que eu sou fã do Gerson, acho ele um excelentíssimo jogador, só que eu acho que ele tinha que melhorar, não sei se é uma confiança, ou essa escolha que ele sempre tem de sempre buscar um passe e se chegar na direita ele não bater de jeito nenhum. Ele rola pro Vinícius Júnior, que era acompanhado da marcação, a bola dá uma espichotada ali, Vinícius Júnior bate em cima do goleiro, foi a melhor chance da seleção no primeiro tempo, mano. Que vem, basicamente a gente já pode ver aí o dedo, né? Dá pra sentir o dedo do Ancelotti. Aí é mal, dá pra sentir o dedo do Dorival? Não, dá pra sentir o dedo do Ancelotti lá, ele, nessa pressão da seleção que funcionou com o Estevão marcando logo ali em cima, né? E aí a seleção teve essa boa chance, começa a igualar ali um pouco o jogo, e aos 26 minutos a gente tem o primeiro grande susto da seleção, mano. Tá aí a imagem aparecendo aí atrás. Numa falta na entrada da área ali. A bola é cobrada, certo? Faz o arco. E ali o Alisson acha que vai chegar, não chega. A bola sobra pro Pátio, que bate pra cima. Era uma bola difícil de se fazer o gol, mas deu um susto. E se a seleção toma esse gol aí, meu amigo, com 26 minutos de jogo, ia ser um Deus nos acuda. E era bem mais provável que o Equador já dominasse o jogo ali. Tornaria muito mais difícil, né, mano? E aí, graças a Deus, o Pátio chutou pra fora. E aos 27 minutos, Brasil com muita dificuldade de transição da defesa pro meio campo, principalmente na saída de bola do Alisson. Vamos supor que aconteceu várias vezes, aconteceu várias vezes. Alisson saía com o Marquinhos dava no Wanderson, e o Wanderson tinha que buscar o Estevão, e aí essa transição não funcionava muito bem. O Wanderson bem abaixo nesse primeiro tempo, sentiu uma certa dificuldade técnica dele, não sei se devido ao nervosismo, pela dificuldade do jogo, por estar vestindo a camisa da seleção brasileira, mas assim, faltou um pouco de, sabe, de um cara tipo o Daniel Alves, com a frieza, o Maicon, por exemplo, entende? Que tinha aquela frieza
frieza, jogando com a bola nos pés e tal. Então eu senti um pouco da falta do lateral com mais qualidade de jogo, mano. A gente tinha bastante dificuldade nessa transição. O Estevão também um pouco ansioso nesse jogo. E com 30 minutos, mesmo com todas as dificuldades, o Brasil conseguiu igualar a posse de bola. E aí, o jogo ficou igualado, o jogo ficou morno. Não teve nada de muito relevante no jogo. A gente só conseguiu ver a seleção, como era previsto que o Ancelotti teria escalado, uma seleção mais preocupada com o sistema defensivo. Eu achei excelente a parte do primeiro tempo, porque o importante era não tomar gol nesses primeiros momentos, não sair atrás do placar e conseguir ter a dominância ali, uma tranquilidade pra tentar jogar no segundo tempo. A estratégia do Ancelotti funcionava, né, mano? E aí termina aquele primeiro tempo morno e vamos pro segundo tempo. E aí começa o segundo tempo, né, rapaziada? A seleção brasileira entra com o mesmo time, porém a seleção colombiana coloca o Preciado pra dar uma reforçada aí na marcação do Vinícius Júnior, que foi a principal arma. Foi a principal não, né? Foi a única arma da seleção no primeiro tempo, praticamente Estevão bem abaixo. E aí o técnico colombiano coloca o Preciado pra dar essa reforçada aí na marcação e funciona muito bem, porque o Vinícius Júnior tem certa dificuldade, a gente vai falar disso. Mas até os 7 primeiros minutos, o que tem pra se falar de destaque é a atuação do Alex Ribeiro, até então atuando muito bem, dando confiança pra zaga. Alex Ribeiro nessa partida, pode ser que eu me engane, pode ser que isso aqui que eu vou falar envelheça mal, mas ele passou aquela sensação de que a gente achou um zagueiro vai passar segurança pro sistema defensivo da seleção, mano. Então, finalmente, a gente parece encontrar uma dupla de zaga que vai funcionar muito bem, né? Então, até o momento, essa é a minha análise, né? Não sei se isso vai mudar futuramente, espero que não, espero que isso não envelheça mal. E aí, com 7 minutos, a gente tem o Vinícius Júnior bastante incisivo, tentando as jogadas. O Ancelotti meio que falou, mano, eu confio em você, Vini, faz o que você consegue fazer aí, vai pra cima. E assim, mano, eu sou um dos caras muito críticos do Vinícius Júnior na seleção brasileira. Eu acho que no último vídeo eu falei que ele não estreou, apesar de ter feito uma boa Copa do Mundo, né? Mas assim, pela quantidade de jogos, o Vinícius Júnior ainda não conseguiu ser nem 30% do que ele é no Real Madrid. Mas nessa partida, cara, eu não tenho muito o que reclamar do Vinícius Júnior. Ficou nítido que ele tentou o jogo todo. Ele não é o Neymar, obviamente, não vai driblar 2, 3, fazer um gol. Mas ele tentou, ele correu. Ele foi a nossa única opção no ataque. O Estevão é um moleque muito novo, também não vou bater nele aqui, criticar. Mas assim, era uma esperança que poderia dividir esse protagonismo com o Vinícius Júnior. Não jogou bem. E o Antony, né, mano? Tinha muita esperança do Antony entrar nesse jogo, poder ser um pouco incisivo pela ponta, mas o Ancelotti optou por não colocar ele, né? No segundo tempo, acontece o que era de se esperar, um jogo mais igualado. No primeiro tempo, com 15, 20 minutos, a gente teve um domínio do Equador, mas no segundo tempo já começa um jogo ali mais com a posse de bola dividida, 50-50. A torcida equatoriana começou a cantar "Si se puede", né, que é aquele canto padrão dos times sul-americanos, né, que tipo, sim, nós podemos e tal. E aí, o segundo tempo, cara, bem morno. Eu acabei de falar dos 7 minutos, agora já vou pular pro 17 minutos, que é quando o Estevão tá apagado, perde uma bola ali numa disputa, mais uma vez, no 1-1. Estevão que nos últimos 2 grandes jogos, né, mano, contra o Flamengo foi extremamente apagado pelo Palmeiras e contra o Cruzeiro também não se destacou. Então, assim, aparentemente surge aí um alertinha, fala, pô, será que o Estevão vai conseguir jogar em grandes jogos? Ainda é muito cedo pra falar isso, moleque, só tem 17 segundos de vida, então não vamos criticar, né? Mas aí, Estevão sai com razão, Ancelotti tenta colocar mais velocidade ali pela ponta, tira Richarlison, Estevão, Richarlison, pelo amor de Deus, cara. Também não vou criticar o cara, tá voltando agora pra seleção, 2022 fez uma boa Copa, mas nesse jogo demonstrou estar muito abaixo tecnicamente do que é esperado pra ter um 9 de seleção, né, mano? Então, assim, por que eu tô falando? Ah, não vou criticar, não vou criticar. Não é que eu não vou criticar nunca. É porque é um começo de trabalho, o cara tá voltando pra seleção agora. Então, eu acho que ele ainda tem um resquício de eu pensar. Acho que você também, pô, vou ter um pouco de paciência pra esse jogo ou pro próximo, né, mano? Richarlison errou tudo que tentou. Wanderson errou tudo que tentou também, principalmente no primeiro tempo, muito abaixo. E aí, a gente tem a entrada do Matheus Cunha no lugar do Richarlison, né, e do Martinelli no lugar do Estevão. E, num cenário geral, não mudou muita coisa contra o Equador, que é uma boa seleção, cara. Se você pegar o retrospecto aí da Argentina, que é uma seleção muito mais consolidada do que a seleção brasileira no momento, a Argentina pena pra ganhar dele. Se você puxar os últimos confrontos aí, teve 2 vitórias por 1-0 da seleção argentina, e nas quartas de final da Copa América, a Argentina penou e só eliminou o Equador nos pênaltis. Então o 0-0 até aqui não é um resultado ruim, cara, pra seleção. Pelo contrário, pra início de trabalho, podemos considerar esse 0-0 como algo positivo, né? Conseguimos pontuar. E aí, com 22 minutos, tem a primeira defesa do Alisson, nada demais. E até o momento, Bruno Guimarães, muito
sumido no jogo, cara. Então, assim, ofensivamente, Bruno Guimarães não apareceu. Começou a aparecer no segundo tempo agora, do meio pro final do segundo tempo, muito mais como destaque defensivo do que ofensivo, né? Não conseguiu atuar e não conseguiu, assim, até o segundo tempo a gente não tinha ouvido o nome do Bruno Guimarães. Com 24 minutos, o Andrei Santos começa a se preparar pra entrar. O Andrei Santos, que é um cara que pisa muito mais na área, nessa temporada no Strasbourg, fez 40 jogos e 12 gols. Pra posição dele é algo bem interessante. E aí eu achei que o Ancelotti ia tirar o Bruno Guimarães, mas não, ele optou por tirar o Gerson. Mas eu acredito por uma questão física do que por qualquer outra coisa. O Gerson vem de uma frequência de jogos muito pegadas com o Flamengo, né, mano? E o Equador, que não vence o Brasil há 20 anos. Então, toda vez que o Equador chegava perto da área ali, eu falava, pô, não é possível que a seleção vai quebrar mais um recorde negativo aí. Mas não, né? Com 29 minutos, a seleção aciona mais uma vez Vinícius Júnior, tentando explorar alguma jogada individual dele, que ele faça algo ali, consiga passar de 2, 3 marcadores. Mas a marcação tava muito em cima dele, muito incisiva. E aí eu começo a sentir falta, rapaziada, de um lateral mais incisivo na seleção brasileira, cara. Alexandro, muito bem defensivamente, fez o papel que o Ancelotti propôs, que era da seleção conseguir se defender bem. Não tenho crítica pro Alexandro nesse jogo, até pela sua idade, mas assim, a nossa carência nas laterais às vezes pesa nesses jogos, né, cara? Assim, você não tem um lateral de qualidade. O Carlos Augusto também não é tão incisivo pra colocar no lugar do Alexandro. A gente viu hoje a atuação do Portugal, hoje não, né, ontem. Cara, Nuno Mendes sempre pisando ali próximo da área, sabe? A gente vê aí na própria França o Theo Hernandes, que sempre tá ali pisando, dá aquela pegadinha de inveja, né, mano? Até na Espanha, o Cucurella, assim, tem crítica, mas assim, são jogadores mais jovens, que pisam mais próximo da área. Alexandro tem muita qualidade com a bola no pé, mas pela questão da idade, pela questão física, eu gostaria que a gente tivesse um lateral mais incisivo pra conseguir acompanhar o Vinícius Júnior ali, cara. Apesar do Marcelo, pra muita gente, nunca ter estreado na seleção, nunca ter jogado o que ele jogava no Real Madrid na seleção, o Marcelo fazia muitas vezes uma dupla ali fenomenal com o Neymar na seleção, né, cara? Então, assim, eu sinto falta do Marcelo. Cara, eu sinto muito falta, falando de futebol, né, rapaziada? Marcelo e Daniel Alves na seleção, ou se eles existissem hoje, assim, no futebol com o mínimo de qualidade pra jogar, cara, tinha que ter, sabe? Porque faz falta demais, cara. Tanto o Neymar quanto esses dois caras, assim, acho que são as maiores faltas que a gente tem. Aos 29 minutos, teve essa jogada aqui que foi a única boa jogada construída da seleção, né? Aos 29, que o Casemiro ali, o Vinícius Júnior é acionado pelo Alexandro, consegue achar um passe no meio, o Gerson faz o corta-luz e o Casemiro bate pra boa defesa do goleiro do Equador. Esperava que o Casemiro chutasse melhor, ele até na transmissão, o Júnior falou, pô, ele preferiu o jeito do que a força, mas assim, daquele jeito ali era melhor força, né? Mas no jogo é muito rápido, não dá pra saber. Com 32 minutos, né, falei, sai Gerson, entre Andrei. E o Casemiro, cara, maior destaque pra mim, maior ponto positivo desse jogo. Passa uma segurança absurda, cara. Aos 35 minutos aí, o Casemiro dá uma entrada lá na lateral do maluco, joga ele lá na grade, sabe? Eu tava sentindo falta disso na seleção, essa garra, mano. E aí depois o Bruno Guimarães consegue fazer uma cobertura lá dentro da área. Acho que é Estupiñán que tá entrando, não sei se é ele, não tenho certeza, não me recordo agora. Mas o Bruno Guimarães consegue fazer uma boa recuperação, cai lá no chão. E o Casemiro levanta ele sacudindo assim, tipo, boa, moleque, não sei o que. Sabe aquela parada que tu fala, mano, tem um pitbull aí que dá fôlego pro time, que sabe apoiar. Imagina você ali, é o Bruno Guimarães, você é o Andrei, você é o Gerson, olha pro lado, tem o Casemiro, isso passa uma confiança extremamente absurda do nosso querido cara de bolacha, né? E aos 46 minutos, já nos acréscimos, sai o Bruno Guimarães e entra Andreas Pereira. Então, rapaziada, segundo tempo morno, sem muito susto nem pro Brasil, nem pro Equador. É essa a minha análise. Então vamos lá, de pontos positivos, o que eu acho dessa estreia do Carlo Ancelotti na seleção, mano. Principal ponto positivo, a volta do Casemiro, né? E a segurança defensiva de Alex Ribeiro, que ao meu ver, nessa primeira partida, passou certa confiança. E pra mim já tem que ser titular no outro jogo, sabe? A estreia é sim um bom ponto de análise, cara. A gente viu, lógico que eu não vou crucificar o Murilo, né? Na partida lá contra a Argentina, acabou sendo crucificado e tal, mas não deu uma boa primeira impressão. Ao contrário do Alex Ribeiro, que passou uma certa confiança nesse sistema defensivo. Então, com o Carlo Ancelotti, creio eu que nós não vamos sofrer defensivamente. A questão agora é criatividade, né? Do meio pra frente. E pontos negativos, ao meu ver, Richarlison muito mal nessa partida, muito abaixo tecnicamente. Me fez sentir uma saudade absurda de Luiz Fabiano na seleção, que foi o nosso último bom 9, né, cara? Assim, aí você pode falar, pô, o Pedro pode suprir isso. Cara, eu vejo o Pedro muito bom, muito bem tecnicamente, só que se o
eu queria que o Pedro se empenhasse mais defensivamente, sabe? Porque assim, a gente convocando o Pedro tá voltando de lesão agora. Cara, a gente vai ter um 9 com muita qualidade, cara, que vai fazer um pivô, vai fazer tudo certinho. Só que ele precisa ajudar defensivamente também, ou minimamente, o que ele faz muito pouco nem no Flamengo, né? E o pontos negativos também, Wanderson muito mal, ao meu ver. Mal, muito nervoso, ansioso, já não é a estreia. Assim, meu ponto de paciência com o Wanderson vai até a próxima partida, se for mal, o Wesley titular. E assim, o Ancelotti cortou o Wesley, então assim, não dá pra entender o que o Ancelotti tá pensando sobre o Wesley, o que ele tá vendo nos treinos, né? Alexandro, né, eu acabei de falar, o ponto negativo. Gostaria que a gente tivesse outras opções de laterais, mesmo não achando o Alexandro fez uma má partida, mesmo não achando ele ruim, gostaria que nós tivéssemos outras opções. Essa foi a minha análise até aqui, rapaziada. Espero que você tenha gostado e te espero na próxima análise aqui do Vitinho, beleza? Mais um vídeo de análise, vocês estão gostando bastante, tô trazendo um conteúdo diferente, sempre faço os vídeos aqui mais humorísticos e tal, mais curiosidade, mas mostrando esse meu lado, lá ele. Você tá conhecendo meu outro lado, lá ele. Valeu, até a próxima, falou, fui, tchau.